Boa noite, torcedor, torcedora São Paulino. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver vendo esse pré-jogo de Campinense e São Paulo pela Copa do Brasil. Antes de tudo, estamos aqui no Bamo, na Live Papo Tricolor, que é onde o torcedor tem voz. Então vamos ver a nossa vinhetinha. Então, gente, é aqui onde você, torcedor, tem voz. A gente vai falar agora de Campinense e São Paulo, a estreia dos dois times na Copa do Brasil. Mas antes, eu peço aí, gentileza, que vocês sigam nosso perfil no Instagram, @livepapotricolor, se inscrevam no nosso canal no YouTube, @livepapotricolor, e ajude a gente a crescer, a fazer melhores conteúdos, a trazer mais informações para vocês, tá bom? A gente faz um trabalho sério aqui, de torcedor para torcedor, não somos profissionais, mas a gente é muito dedicado naquilo que a gente se propõe a fazer com vocês, tá certo? Bom, vamos falar do pré-jogo de Campinense e São Paulo, jogo que vai acontecer quinta-feira, 9h30 da noite, em Campina Grande, e é um jogo que vale aqui a importância de explicar o regulamento dessa fase da Copa do Brasil. A imprensa não nos ajuda muito, eles não explicam direito, é uma confusão todo ano a Copa do Brasil, fase 1, fase 2, fase 3. Então, esta primeira fase da Copa do Brasil, já vai mudar na segunda, tá? Mas esta primeira fase, jogo único, com vantagem do time visitante. O que significa? Não existe possibilidade de pênaltis, tá, galera? Não tem. Não tem pênaltis. Vocês ouvirem falar por aí que o empate e tal, nesta fase, neste jogo, o empate é do São Paulo. Então o jogo é fora de casa para o São Paulo. O Campinense só se classifica se vencer o jogo. O empate, que obviamente é a vitória do São Paulo, leva o São Paulo para a classificação. Não existe disputa de pênaltis, ok? O empate é do São Paulo. Tomara que a gente volte classificado, seja com vitória ou seja com empate, tá? Mas não existe disputa de pênaltis nesta fase. Já vai mudar na segunda fase, mas este é o jogo da primeira fase, ok? É importante deixar claro esse regulamento, porque nem todo mundo conhece esse regulamento. Falando sobre as possíveis escalações, então, com a fonte que a gente tem na spfc.net aqui, provável time do São Paulo deve ser Jandrei, Rafinha, Miranda, Diego Costa e Reinaldo, Pablo Maia, Gabriel Sara e Igor Gomes, Nicão, Caleri e Alisson. Tem aí entre parênteses talvez o Gabriel Neves no lugar do Pablo Maia, mas pelo que o Pablo está jogando, ele deve sair começando o jogo. E talvez o Nestor entre no lugar do Igor Gomes, já de início, pelo bom rendimento dele no segundo tempo contra o Santos. Porém, o Rogério tem feito inúmeras escalações diferentes aí a cada jogo. Então, isso aqui é uma possibilidade pela página aí da spfc.net, que acredita que essa é uma provável escalação e essa é a fonte que a gente tem. Também não acho que vai ser muito longe disso, mas o Rogério tem inventado, ou vamos dizer assim, inovado em algumas escalações. O time do Campinense, ele joga num 4-3-3 e com a última escalação possível é Mauro Iguatu, goleiro. Esse goleiro faz gol de pênalti, fez gol de pênalti no último jogo do Campinense, 2-1 contra o Souza, pela Copa do Nordeste. Filipinho, Michel Beneck, Cleiton Potiguar e Emerson. Rafinha Silva, Juninho e Dione, Alan Leite, Olávio e Iago. O técnico Hélio Cabral, pela fonte aí do Globo Esporte. Essa é a provável escalação do Campinense. Eu realmente não conheço o time do Campinense, os jogadores desse time. O confronto entre São Paulo e Campinense aconteceu muito pouco na história. Foram apenas duas vezes que os times se encontraram, ambas pelo Campeonato Brasileiro. A primeira vez em 1975, o São Paulo saiu perdendo o jogo, virou para 2-1, mas tomou o empate, então foi 2-2 em 1975. Em 1981, 0-0, ambos os jogos lá em Campina Grande. São Paulo nunca jogou contra o Campinense no Morumbi e esse terceiro jogo também vai ser em Campina Grande. Lembrando então que o empate é do São Paulo. Então, se o São Paulo mantiver o retrospecto histórico,
já empatou 2 vezes, se empatar pela terceira vez, volta classificado. Esse time de 81 era um timaço do São Paulo, bicampeão, foi bicampeão paulista, 80-81, foi vice-campeão brasileiro, mas não conseguiu ganhar do Campinense também. E sobre aonde vai passar transmissão desse jogo. Bom, esse jogo só vai passar na Sport TV e no Premiere. Os direitos da Copa do Brasil ainda estão com o Grupo Globo, pelo que a gente sabe. Não tem TV aberta para esse jogo, deve ter mais para as fases mais para frente, enfim. Então, São Paulo, Campinense e São Paulo, você vai poder assistir no Sport TV ou no Premiere, né, que é o pay-per-view aí da Rede Globo, ok? São os canais que esse jogo vai ser transmitido. E claro, transmissões em rádio e tudo mais. Arbitragem para esse jogo. Na arbitragem para esse jogo, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem todos os árbitros do jogo. Então vai ser o Ramon Abate Abel. Eu sumi aí para vocês poderem ver. O Alex dos Santos, o Éder Alexandre, assistente 1, assistente 2. Todo o trio de Santa Catarina. Temos um quarto árbitro aí da Paraíba e o analista de campo da Paraíba. E uma coisa interessante sobre esse árbitro que vocês estão vendo aí na tela, que é o Ramon Abate Abel. Ele é um árbitro jovem, tem 32 anos. É a primeira vez que ele vai apitar um jogo do São Paulo como árbitro principal. Ele já foi VAR em jogos do São Paulo, ok? Mas ele já apitou vários outros jogos como árbitro principal. É a primeira vez em jogos do São Paulo. Tomara que ele não faça aí nenhuma bobagem, que ele vá bem, que não haja nenhum problema em relação à arbitragem do jogo. Tá certo, gente? Bom, quem passar desta fase vai pegar São Raimundo de Amazonas ou o Manaus. Então vamos torcer para que o São Paulo passe e o São Paulo pegue um desses dois times. Essa é a nossa expectativa. E sobre quem é favorito para o jogo, né? As casas de apostas colocam o São Paulo com amplo favoritismo para esse jogo, claro, com vitória, inclusive. Mas o São Paulo volta classificado com empate. Então, para nós torcedores, nem importa tanto quem ganha ou quem empata. São Paulo voltar classificado é o que interessa para nós, tá certo? Então, novamente eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal, Live Papo Tricolor, sigam a gente no Instagram e não se esqueçam, o jogo é 9h30 da noite, no intervalo do jogo tem live no Instagram, Live Papo Tricolor, no bate-papo ali no intervalinho, e no final do jogo temos o nosso pós-jogo, que é o nosso FDP, o Fim de Papo Tricolor, que inclusive eu, Rafael Denardi, estarei fazendo, né, farei junto com a minha colega do Papo Tricolor pós-jogo. Esperamos com uma classificação do São Paulo. Tá certo, gente? Um ótimo jogo para nós, que a gente volte classificado, que isso aqui importa. E um abraço. Tchau, tchau.